Em frente, um grupo de brasileiros é obrigado a caminhar mais de 10 quilômetros para sair de Machu Picchu, no Peru. O motivo foi uma paralisação contra regras do governo para a visitação da região. Pelo menos era descida, né, Ivan Brandão? Bom dia para você. Mas bem complicado porque o grupo tinha 17 pessoas, Megali, bom dia para você, para Carla, e com idosos e inclusive uma pessoa com deficiência. O que que acontece? É uma greve de moradores, né? Você falou aí contra o governo, porque eles mudaram lá, o Ministério da Cultura local contratou um intermediário privado, né? Privatizou a venda de ingressos para a visitação de Machu Picchu, e essa greve de moradores fez com que o comércio fechasse. E aí, e que a única forma de transporte que atende ali a região é uma linha férrea, né? Lá não passa carro, é só um trem. E aí, esse trem não funcionou também. Enfim, eu conversei nesse final de semana com o César Esponquiado, ele é empresário, estava com esse grupo com outros 16 turistas, e aí ele explicou que já estava meio que para estourar a greve, né? Os protestos mesmo, mas eles ainda conseguiram subir para visitar as ruínas em Machu Picchu, conseguiram fazer a visita e tal, mas na volta as manifestações começaram, eles não tinham como voltar para Cusco, que era para onde eles tinham como se fosse assim a base, né, desse grupo. Então eles passaram mais uma noite em um hotel ali na região de Machu Picchu. No dia seguinte falaram que ia ter um trem só para turistas, não teve esse trem, e aí a única saída, a gente vai ouvir o Esponqueado falando, foi caminhar pela linha do trem que vai até Cusco. Uma caminhada que normalmente leva 2h30, nós levamos mais de 4 horas por conta que tínhamos idosos junto, pessoa com deficiência também, que foi bastante difícil para ele. Levamos mais de 4 horas, 4h30 mais ou menos, para poder fazer o trajeto, que era bastante problemático por ser pelas linhas do trem, por ter que passar em túnel todo escuro do trem e descer umas trilhas bastante íngremes. E aí, foram 4 horas de caminhada, e ele explicando essa dificuldade porque era sobre a linha do trem, né, e com idosos, uma pessoa com deficiência, que era o Edmar Barbosa, conversou aqui também com a reportagem, e depois dessas 4 horas eles chegaram a uma hidrelétrica, que era o primeiro ponto, assim, perto, onde havia carros. E aí eles conseguiram contratar uma van lá, vans que fazem um transporte por aquelas estradas peruanas que são muito perigosas, né? E ele fez esse relato aqui também. O trajeto todo, né, deles saindo ali de Machu Picchu até Cusco demorou 13 horas. Passava por caminhos montanhosos, bastante complicados, estradas bastante perigosas, né? Algumas em obras, construção, nas Cordilheiras dos Andes, né? Então tinha deslizamentos de terra, trombas d'água. Por fim, nós conseguimos sair assim à noite, muita neblina, muito perigoso, estradas perigosíssimas, mas conseguimos, depois de 13 horas, chegar em Cusco. Os vídeos estão lá na live, né, dessa tromba d'água que ele cita, enfim, das estradas. Ontem, uma parte desse grupo conseguiu embarcar aqui para o Brasil, uma outra parte deve embarcar hoje, mas a gente, de qualquer maneira, procurou o Itamaraty, né, porque o próprio César falou pra gente que há outros brasileiros lá em Machu Picchu, enfim, então a gente quer saber também do Itamaraty se há contato, né, com esses brasileiros, se alguém está passando dificuldade naquela região por causa dessa greve e a falta do transporte, né, porque o César citou que quando eles estavam descendo, tinha muita gente subindo também ainda para visitar as ruínas. Os caras estavam subindo sem saber se iam conseguir descer? Sem saber se iam conseguir visitar, inclusive, né, se iam conseguir chegar, né? A cidade antiga de Machu Picchu. Enfim, felizmente ficou tudo bem com eles. O Edmar, né, que é a pessoa com deficiência que estava nesse grupo, na volta, quando chega na hidrelétrica, ele citou que tem uma escada que são mais ou menos uns 200 graus, enfim, numa conta assim, visual, e que ele inclusive sofreu uma queda, então foi uma parte bastante complicada, mas é isso. Felizmente está todo mundo em segurança. A gente ainda não teve essa resposta também do Palácio do Itamaraty. Valeu, Ivan. Tem a dificuldade também da altitude, né? Tava vendo aqui São Paulo, entre 700, o ponto mais alto, vou colocar da capital paulista, de acordo com a inteligência artificial que está ajudando aqui, Pico do Jaraguá, 1.135 metros de altitude, acima do nível do mar. Machu Picchu, 2.430 metros. Então já tem uma variação bem grande, né, de altitude. A nossa Larissa Alves, que apresentou É da Coisa, ela foi recentemente para lá e ela postou um vídeo nas redes sociais dela falando que ela precisou de oxigênio. Isso, ela teve um mal de altitude. Que eu tava vendo que acontece, as pessoas se sentem muito mal, sentem muito cansaço, falta de ar e precisam tomar remédio, precisam inclusive de oxigênio. Isso costuma acontecer. Mal de montanhista? Mal de altitude. De altitude? Mal de altitude, até onde eu me lembre. Mas pode ter também outros nomes. Enfim, mal de altitude.
e a partir dos 2.500 metros, pela pesquisa que eu fiz aqui. Então, estava quase ali, né? Pode acontecer com pessoas mais suscetíveis numa altitude um pouco menor, mas, em geral, a partir dos 2.500 metros. Eu imagino que a Larissa tenha subido ainda mais, né? Porque a gente está falando... Porque a Larissa foi para lugares onde realmente Isso. tinha que fazer trilha, né? De subida. E aí, nossa, os stories da Larissa me deram... Eu fiquei com falta de ar de assistir aquilo, porque ela mostra o grupo subindo, mostra alguns burrinhos, né, que os guias... colocavam à disposição ali para levar algumas pessoas. Mais, você tem que pagar mais, e é um valor considerável para quem está viajando para fora e meio que com dinheiro contado. Falar, não, vamos subir isso aí, subir essa bagaça, tá tudo bem. No começo, tudo bem. Chega no meio... Então, assim, é uma distância que normalmente você precisaria de 1 hora para percorrer, bota pelo menos 3. E aí, imagina a tortura para quem olha para o lado. Atravessando aquela corredeira ali, pelo amor de Deus. Tem uns burricos ali que estão... sem levar ninguém, você fala, ai, gente, que erro. Que foi não ter pago, né, pra ter essa ajuda, cara. Isso aí, hein? Mal da montanha, também conhecido como doença das alturas ou hipobaropatia, uma condição relacionada aos efeitos da altitude nos humanos, causada por exposição aguda a baixa pressão parcial de oxigênio a altas altitudes, e exatamente ocorre acima dos 2.500 metros de altitude, que é exatamente onde fica Machu Picchu. Ai, respira fundo. Obrigada, viu, Ivan? Valeu.